Seja muito bem-vindo à nossa live, nosso projeto 1115. Nessas lives da manhã, eu converso com você sobre os atalhos que nos levam a fazer a vontade de Deus, a descobrir corretamente qual é a vontade de Deus e praticá-la, que em última instância é sermos santos. Então, o que é que nos ajuda a nós fazermos a vontade de Deus? O que é que nos ajuda a nós tomarmos as nossas decisões conforme a vontade de Deus? Então, para quem não me conhece, eu sou o Padre Leonardo e já há alguns anos que faço esse trabalho de formação, de catequese, de evangelização aqui nas nossas redes sociais. Então, queria dar as boas-vindas a vocês e vou dizer o tema da nossa live de hoje. É um tema de suma importância e você vai ver que ele vai trazer um grande alívio para você. Eu pretendo hoje lhe dar um presente, na verdade. Pretendo hoje te dar um alívio. Você vai sair daqui mais leve, mais tranquilo, mais feliz. E aí, está disposto? Está disposto a ser mais feliz nesta caminhada rumo ao céu? Como eu tenho sempre falado, tomar as nossas decisões conforme a vontade de Deus, para muitas pessoas é algo muito difícil. Muito difícil porque a nossa consciência às vezes ela nos atrapalha, ela não é bem formada e às vezes ela nos acusa de coisas que nós não fizemos ou nos acusa de coisas graves, quando na verdade nós não cometemos faltas graves. Ou um outro problema é quando a nossa consciência não nos acusa de nada. E aí nós achamos que Deus permite tudo, né? É a consciência permissiva, Deus permite tudo. Isso também é chamado de consciência relaxada ou consciência laxa. Então, para nós tomarmos as nossas decisões conforme a vontade de Deus, é preciso que a gente tenha uma consciência bem formada. E é por isso que nós estamos fazendo essas lives, né? Eu estou ajudando você nisso e eu espero que você esteja tirando muito proveito desse tema, desses temas, né, que eu estou transmitindo para vocês. E o tema de hoje é a contrição perfeita. Alguém já ouviu falar desse tema? O que é a contrição perfeita? E nós vamos aprofundar isso, né? Talvez você tenha ouvido falar assim de relances, talvez você tenha conhecido de alguma forma. Esse tema eu até já abordei aqui no nosso apostolado, mas hoje nós vamos aprofundar esse assunto da contrição perfeita, tá bom? Então, gostou do assunto de hoje? Então já deixa aí o seu like como prova de que você gostou, né? Como sinal de que você acha que vai ser ajudado com ele. Então essa é a nossa intenção. Então vamos invocar o Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos paroquianos virtuais, mais uma vez sejam todos bem-vindos. E, como eu dizia, o tema de hoje, que é a contrição perfeita, será um atalho para a nossa vida espiritual, um atalho para isso que eu tenho falado, para nós aprendermos a tomar as nossas decisões conforme a vontade de Deus, né? Sem escrúpulos ou sem relaxamento, né? Tomar nossas decisões com retidão, com sinceridade, conforme a vontade de Deus. E esse atalho muito especial, né, que eu quero dizer a você, ele é um ensinamento dos santos, um ensinamento tradicional da igreja, e que traz um tesouro preciosíssimo, muito pouco utilizado por nós.
nós poderíamos ou deveríamos utilizar muito esse atalho, né, que é a contrição perfeita. Deveríamos usar muito isso. E infelizmente nós usamos pouco. Nós somos pouco interessados nisso, né? Mas isso não é culpa nossa, talvez por uma falta de formação. Eu vou até dizer para você que eu mesmo não aprendi isso na minha catequese, mas não mesmo, né? Eu fui aprender isso muito depois. Então, eu não aprendi isso na catequese, não me ensinaram em confissão ou em qualquer outro lugar. Então, infelizmente, nós temos sim uma falha na nossa catequese. Fala-se muito de coisas humanas e pouco de coisas divinas. Estou falando isso de modo geral, né? A gente precisa, talvez, espiritualizar mais a nossa catequese, né? Deixar de ser uma coisa meramente de virtudes humanas ou de humanista, né? E passar a ser uma coisa mais realmente católica, realmente espiritual, realmente que nos leve à salvação. Então, vamos lá. O que é a contrição? Vamos pegar primeiramente esse termo. O que é a contrição? O que é ser contrito? A contrição é uma dor na alma pelos nossos pecados cometidos. Ponto. Certo? Então, a contrição é uma dor na alma pelos nossos pecados cometidos. É um aquebrantamento do coração. Já falei em outras oportunidades para você sobre isso. É um aquebrantamento do coração. Coração de pedra, coração duro, ele é aquebrantado. Deus, como diz lá, eu gosto muito dessa imagem, já falei em outro vídeo, né? Deus diz lá na profecia do Antigo Testamento, Deus tira do nosso peito o coração de pedra e substitui por um coração de carne, capaz de amar. Então, nosso coração antes da conversão era um coração de pedra, insensível, não amava a Deus, não buscava amar a Deus. Era um coração petrificado. Então Deus enfia a sua mão, né, coloca a sua mão no nosso peito e ao tirar esse coração, ele aquebranta o coração. Então ele parte o nosso coração, ele espedaça o nosso coração, fragmenta. Então esse aquebrantamento é a contrição. Quando o nosso coração duro, ele fica aquebrantado. Então isso é a contrição. Então é a dor pelos nossos pecados cometidos. Né? A contrição é esta dor. Mas a dor aonde, padre? Olha que isso aqui é importante. Por quê? E atenção, porque isso pode acontecer com você. Você achar que isso é uma dor física, uma dor psicológica. Tem uma diferença aqui, tá, gente? Como eu disse a você, eu também não entendia sobre essa matéria. Então, quem dera, se na minha juventude, se na minha vida, desde criança, eu entendesse dessa matéria, muitas dores minhas seriam poupadas. E eu digo mais, talvez muitos pecados seriam poupados, eu teria pecado menos em algumas ocasiões. Então, o que eu vou ensinar para você hoje aqui, que eu lhe digo de experiência própria, eu vou te dar um meio de você diminuir a sua dor em vão e até mesmo diminuir o seu pecado. Você quer isso? Você tem vontade de diminuir o seu pecado? É importante, né? Então veja como é importante essa matéria. E digo mais, eu vou lhe dar uma chave para o céu. Tem até um livrinho que fala sobre isso, né? O título do livro é esse, A Chave para o Céu. Eu vou lhe dar uma chave para o céu, uma possibilidade bem segura de salvação. E digo mais, eu vou lhe dar outro presente. Né? Se você compreender bem esse assunto, você ainda vai ter outro presente, porque talvez os escrúpulos
eles te atormentem com um tipo de pensamento. Se você tiver esse tipo de pensamento aqui, pensamento que já passou também pela minha cabeça, de ter medo de não se salvar. Alguém já passou por isso? Medo de não se salvar? O medo de ir para o inferno? O medo de ser condenado? Então, o que eu vou explicar hoje também pode ser cura, pode ser um atalho, como eu dizia no começo do vídeo, um atalho para você perder esse medo da sua condenação, medo de perder o céu. Está vendo como é importante? Então, vamos lá. Por que que isso é tão importante? Por que que isso é tão sério? Então, vamos lá. A contrição, como eu dizia, é a dor pelos nossos pecados. Correto? A dor pelos nossos pecados. Dor não física, não no sentido que eu vou chorar, não no sentido que eu vou me arrepiar, não no sentido que eu vou sentir angústia. E aqui está um grande erro de muitos. Eu acho que eu me arrependo se eu fico triste. Gente, não confundam tristeza, que é um sentimento, com arrependimento. Tristeza é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Tá? Então, arrependimento não tem a ver com tristeza. Talvez agora eu tenha dado um nó na sua cabeça, ou então eu tenha realmente dissolvido alguma barreira que você tem. Arrependimento não tem a ver com tristeza. Tá? Então vamos lá. A contrição é essa detestação dos meus pecados. Então a detestação é eu não quero esses pecados, eu tenho dor por eles, eu não quero esses pecados. Então essa dor no sentido da vontade. Eu gostaria de não pecar, eu quereria não ter pecado, eu preferiria não ter pecado, falando aqui no passado, né? Ou eu prefiro, eu escolho, eu desejo não pecar mais no futuro. Então é um ato da vontade, eu desejo, eu quero. Então essa dor, essa detestação dos pecados chama-se contrição. Essa contrição, e agora eu vou fazer aqui uma distinção, essa contrição, ela pode ser perfeita ou imperfeita. O nosso vídeo, a nossa aula de hoje é sobre a contrição perfeita, mas ela pode ser imperfeita. Para que seja uma verdadeira contrição, independente de ser perfeita ou imperfeita, ela deve ter algumas características. A primeira característica já falei, esta detestação do pecado, então isso é contrição. Mas para que haja uma verdadeira contrição, e atenção, isso aqui muita gente pode errar e muita gente pode não estar se arrependendo de verdade, porque existe um ponto que não é claro, né? Quem é meu aluno sabe, porque eu falo muito sobre isso lá no curso. Existe um ponto que não é claro, que é o motivo do meu arrependimento. Então, qual é o motivo do meu arrependimento? O motivo deve ser sobrenatural. Anote aí. Eu devo me arrepender por uma razão, por um motivo sobrenatural. O que é que significa isso, padre? Para que haja uma verdadeira contrição. Aqui eu não estou falando da contrição perfeita, estou falando da contrição de modo geral, que é a contrição necessária para a validade da confissão, para que você vá confessar e a sua confissão valha. Então a contrição, ela é necessário que haja um arrependimento sobrenatural. Ou seja, o motivo é um motivo de fé. E eu vou dar um exemplo do que não seria o motivo de fé. O motivo de fé seria a vergonha. Atenção, eu roubei joias. Tá? Roubei joias da minha tia, da minha vizinha. Mas a minha tia, a minha vizinha, descobriu que fui eu que roubei. E aí eu me arrependo
não por ter roubado, não porque é pecado, não porque eu amo a Deus, não porque eu tenho fé, mas eu me arrependo por vergonha de ter sido descoberto. Então, esse arrependimento não é contrição. Entendeu? Então, se o meu motivo for a vergonha, se o meu motivo for o medo das pessoas, medo de ser descoberto, repito, então esse não é o verdadeiro arrependimento, portanto, não é contrição. Ficou claro? Então não é um verdadeiro arrependimento, portanto não é contrição. Agora, antes que você se contorça aí nos seus escrúpulos, tá? O pessoal que é escrupuloso, o pessoal que acha que peca toda hora e que nunca tem o perdão de Deus, esse arrependimento, esse medo, essa vergonha, ela pode coexistir, pode estar junto do motivo sobrenatural, que é a verdadeira contrição. Então, a verdadeira contrição, ela não exclui a vergonha. Vou dar um exemplo. Qual seria o motivo sobrenatural para ter uma verdadeira contrição? Num exemplo desse que eu dei do roubo. Poxa, eu roubei e foi bom, fiquei feliz de ter roubado, comprei uma coisa que eu gostava, mas bateu o peso na consciência, eu me arrependi, porque aquilo é um pecado grave. Porque aquilo vai me levar para o inferno. Porque aquilo é uma grave ofensa a Deus e uma grave ofensa ao próximo. Porque eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, e Deus diz nos 10 mandamentos, não roubarás. Então, eu tenho fé e eu, por amor a Deus, ou até mesmo por medo do castigo divino, eu me arrependo. Junto com esse arrependimento, existe a vergonha de ter sido descoberto. Então não exclui. Não é que você agora não vai ter vergonha. Claro, não exclui. Eu falei do roubo, pode ser um pecado sexual, por exemplo. Então é claro que você vai ter vergonha das pessoas, de ter sido descoberto. Né? Uma moça que engravidou do namorado, ela vai ter vergonha. Obviamente. Espero que tenha, né? Mas não é por isso que ela está arrependida somente. Está arrependida porque ofendeu a Deus. Né? Os dois estão arrependidos, espero, né? Supondo que haja um verdadeiro arrependimento, porque ofendeu a Deus. Não foi porque... Qual seria um arrependimento que não seria verdadeiro arrependimento, não seria contrição? Ah, eu estou arrependido porque vai custar caro, eu vou ter que cuidar desse menino, poxa, agora eu vou ter despesa. Ou então, os meus pais brigaram comigo, Não, isso aí não é arrependimento verdadeiro. Isso aí não é contrição, é arrependimento mundano. É um arrependimento natural, não é contrição. A contrição é, me arrependo porque isso é pecado. Entendeu? Eu me arrependo porque isso é pecado. Ficou claro, gente? Isso aí? É importante que fique muito claro isso para você. Tá? Então, a contrição é um arrependimento sobrenatural. O segundo ponto que eu quero explicar é o seguinte. Se a contrição é um arrependimento por um motivo sobrenatural, ela pode ser imperfeita. É válida para confissão, você vai ser absolvido, obviamente, faz uma confissão válida, lícita e válida, mas ela pode ser imperfeita. Qual é a imperfeita? Qual é a imperfeição desse arrependimento, dessa contrição? Que não é a contrição perfeita. É quando o motivo sobrenatural que existe é o medo de Deus, ou medo dos castigos de Deus. Eu tenho medo de ir para o inferno, eu até gostei desse pecado, eu até
Olha só, você já passou isso pela sua cabeça. Eu gostaria que nem fosse pecado para eu poder pecar todo dia. Mas como eu sei que eu vou para o inferno, então eu me arrependo. Já passou isso por você, na sua cabeça? Poxa, era bom que não fosse pecado, porque se não fosse pecado eu pecava todo dia. Mas como é pecado, então eu me arrependo. Então, como é pecado, eu vou procurar parar de cometer esse ato, né, de fazer esse pecado. Por que é pecado? Porque se não fosse, eu ia fazer ele todo dia. Aliás, eu ia fazer de manhã, tarde e de noite. Isso que eu falei aqui serve para tudo. Na sua cabeça você está linkando com alguma coisa que você gosta muito, que você sabe que é pecado. Você pode estar linkando. Então, todo pecado ele é ligado a um prazer sensível. Todo pecado. Então, por que você fofoca, fala mal dos outros? Porque você sente prazer em fofocar. Por que você rouba? Porque você sente prazer em roubar. Por que você come descontroladamente? Porque você sente prazer em comer. Porque se comer doesse, se falar mal dos outros doesse, você não falaria. Né? Não falaria. Então, a gente peca porque a gente sente prazer nesse tipo de pecado, né? Acho que eu estou muito baixo aqui para vocês. Agora, será que eu fiquei muito alto? Não sei. Estão entendendo, pessoal? Então, o arrependimento, a contrição, ela é imperfeita quando o motivo sobrenatural, eu disse que tem que ser sobrenatural, mas o motivo sobrenatural é o medo. Então, o medo dos castigos de Deus. E quando é que ela é perfeita? Ela é perfeita quando o motivo, obviamente, é o amor. Eu amo a Deus. Eu quero ir para o céu. Eu amo a nosso Senhor, por isso eu me arrependo. Me arrependo porque isso que eu fiz é uma falta de amor a Deus. E eu não quero ofender Jesus. Eu não quero ofender a Deus. E eu acho que eu preciso explicar também para vocês o que seria amar a Deus. Você quer que eu explique o que é amar a Deus? Tem gente que tem uma certa crise com relação ao amor a Deus. Então, o amor a Deus, vocês estão colocando aí nos comentários, né? Querem que eu explique? O amor a Deus também não é um sentimento. Tem gente que acha que não ama a Deus porque não sente o mesmo, a mesma sensação que sente quando se apaixona por uma menina, né? Pela sua primeira namorada. Ou, né, se você moça, seu primeiro namorado. Então, aquele sentimento assim. Calma, gente. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais emotivas, e tem pessoas que são, por natureza, mais racionais, um pouco secas, e tem pessoas que são misturadas. Uma hora está uma coisa, outra hora está outra. Isso é natural, isso é do nosso temperamento. Mas o amor a Deus, assim como o arrependimento, não é um sentimento. Embora você possa sentir, embora você sim possa chorar. Quando eu digo que não significa que o contrário não possa acontecer. Não é proibido chorar. Estou arrependido e eu choro pelos meus pecados, vou às lágrimas, soluço de tanto chorar por ter cometido aquele pecado. Não tem problema, ótimo, lindo. Poxa, que legal, não tem problema. Eu só estou dizendo que isso não é a essência da contrição. A mesma coisa o amor por Jesus, o amor a Deus. Então não é porque eu choro, quando estou diante do Santíssimo, eu choro. Cara, eu vou dizer para você sinceramente, eu não lembro se alguma vez na vida eu chorei de verdade diante do Santíssimo. Porque eu não sou emotivo na oração. Eu não sou uma pessoa seca, mas também emotivo na oração não sou. Então não lembro de alguma vez eu ter chorado diante do Santíssimo. Ficado feliz, sim, me emocionado, talvez. Mas chorado, acho que não. Não lembro. Não lembro. Ou seja, se aconteceu alguma vez na minha vida, foi de uma raridade impressionante. Entendeu? Então, o amor a Deus, ele tem duas possibilidades, né? Duas explicações, duas naturezas, vamos falar assim. Primeiro, o amor a Deus pelo que Ele é.
Eu amo a Deus porque Ele é bom, porque Ele é o Criador, porque Ele é meu Pai, porque Ele deu a vida por mim, então, porque Ele é em si mesmo onipotente, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, pelo que Ele é. O segundo motivo pelo qual eu amo a Deus, né, significa amar a Deus, é a gratidão. Então, eu amo a Deus porque eu sou grato. Eu reconheço que Deus é o meu Criador. Sou grato a Deus porque Ele me criou. Sou grato a Deus porque Ele me salvou no seu Filho Jesus, morrendo na cruz por mim. Eu sou grato a Deus porque Ele me deu a salvação pelo batismo, porque Ele me deu o Espírito Santo, porque Ele se dá a mim na Eucaristia. Eu sou grato a Deus por isso. Eu posso não chorar na hora que eu comungo. Seria muito interessante se eu fizesse isso. Já pensou? Todo dia, quando eu celebrasse, eu fosse dar a comunhão com os olhos cheios de lágrimas. Ia ser lindo, né? Mas não, isso não acontece comigo. Mas eu sou grato a Deus por celebrar a missa, ou você, né, que é leigo, eu sou grato a Deus por comungar, sou grato a Deus pelo perdão que Ele me dá na confissão, sou grato a Deus pela sua graça, porque Ele criou o céu. Então isso é o verdadeiro amor a Deus. Entendeu? Ficou claro isso? Então a essência da contrição, ela está, repito, na vontade, está na alma. Então, nessa vontade de eu me afastar dos meus pecados, eu não quero mais fazer. Embora, atenção, eu sinta vontade de fazer. Olha só algo que pode quebrar muito dos seus escrúpulos. Eu sinto vontade de pecar. Gente, se você não sentisse vontade de pecar, nunca mais você pecava. É claro que você vai sentir vontade de pecar. É óbvio, senão você nunca mais... Ai, seria bom demais. Oh, meu Deus, eu acho que é o que todo mundo quer na vida, não sentir mais vontade de pecar, né? Não? Você não concorda comigo? Né? Então é claro que eu sinto vontade de pecar. Mas estar arrependido não significa não sentir vontade de pecar. Sentir. Significa não querer pecar. Olha que tem uma diferença. Vamos pensar aqui no pecado da gula. Eu sinto vontade de comer muito. Não é meu caso, tá, gente? Aqui é um exemplo. Aqui, o cara aqui que não é gordão, não. Eu sinto vontade de comer muito. Mas eu decido não comer muito. Eu quero não comer muito. Eu vou me esforçar por não comer muito. Não comer muito no sentido de demais, né? Configurando-se a gula. O Márcio está falando aqui, é uma batalha diária. Isso mesmo, Márcio. É uma batalha diária. Então eu sinto desejo. Não é vontade de pecar, eu tenho. A concupiscência eu tenho. A inclinação para o pecado eu tenho, para qualquer pecado. Algumas pessoas têm inclinações mais para uns tipos de pecado, outros para outros tipos de pecado. Tem gente que se acha a pior pessoa do mundo porque é inclinada para um tipo de pecado. Ô, coisona, todo mundo, todos os seres humanos são inclinados para algum tipo de pecado. Um pouco mais inclinados para algum tipo de pecado. Um é a inveja, outro é a ira, outro é, sei lá, a fofoca, outro é o pecado da impureza, contra a castidade. Todo mundo sente algum tipo de inclinação para o pecado, ou vários pecados, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, essa decisão, esse desejo de não pecar mais, embora eu sinta vontade, eu sinta inclinação para o pecado, eu não quero pecar. Eu quero lutar contra o pecado. Quero lutar contra esta força que tem dentro de mim, que me leva a querer praticar algo que é contrário à vontade de Deus. E por que eu não quero fazer isto? Esta decisão que está lá na minha alma, eu não quero fazer isso por um motivo de fé. Esse motivo de fé pode ser porque eu não quero ser castigado, não quero ir para o inferno, ou porque eu amo a Deus. Se esse motivo de fé é porque eu amo a Deus, significa
que a minha contrição, ela é perfeita. Simples assim. Acabou a live. Acabou não. Tem mais algumas coisas aqui importantes, tá, gente? Tem mais algumas coisas aqui importantes. Eu falei que esse motivo era sobrenatural. Mas existe uma outra razão, então vamos lá. Qual é o benefício da contrição perfeita? Agora eu vou dar a pepita aqui para você. Qual é o maior benefício da contrição perfeita? O maior de todos. Quem sabe? A contrição perfeita nos alcança a graça santificante. Logo, nos alcança o perdão dos pecados graves. A contrição perfeita nos alcança o perdão dos pecados graves. Padre, então o senhor está dizendo que nós católicos podemos ter o perdão dos pecados mortais fora da confissão? O senhor está ficando doido? Isso é uma heresia. Não. Isso está no catecismo, para você nem achar que isso aqui é modernismo, isso aqui está no catecismo de São Pio X, né? Catecismo do grande Papa São Pio X. Do início do século XX, ele fala sobre isso, o Catecismo de Trento, e você vai olhar, isso é doutrina da Igreja. Certo? Por que ele alcança o pecado, o perdão do pecado mortal? Porque o que perdoa o pecado é a caridade divina, que encontra no nosso amor, no nosso coração, um receptáculo, vamos falar assim, para que Deus possa aplicar, possa derramar sobre nós a graça santificante e nos reviver. Porém, para que isso aconteça, é necessário que haja algumas condições, que é o que eu estou explicando aqui na live. E por que isso é importante? Você percebeu a grandeza da importância da contrição perfeita? É que você não sabe se entre um pecado mortal que você cometeu e o dia da sua morte, você vai ter um padre para atender a sua confissão. Ou você acha que é fácil ter um padre para atender a sua confissão? É fácil? Né? Estou olhando aqui nos comentários. É fácil ter um padre para atender a sua confissão? Estamos aqui num tempo de peste. Quantas pessoas morreram nos hospitais sem ter um padre para atender a sua confissão? Quantas pessoas? Não é? Quantas pessoas talvez você conheça da sua família que não tiveram a oportunidade de ter um padre para atender a sua confissão? Então, todo mundo está falando aqui que é muito difícil. Então, por isso que, esse é o primeiro motivo. Se você tem o hábito de praticar, de exercitar a contrição perfeita, você pode ter a firme esperança de alcançar a graça santificante, portanto, o perdão dos seus pecados antes da confissão. Padre, então quer dizer que se eu faço a contrição perfeita, eu não preciso confessar? Não. Não, de jeito nenhum. Por que eu tenho que confessar? Por causa das condições que eu vou falar agora. Porque a contrição perfeita é um desejo de não pecar por um motivo sobrenatural, no caso, por amor a Deus, porque eu amo a Deus, porque eu sou grato a Deus, porque Deus é bom, porque Deus é infinito, porque Deus é digno de adoração, e quem sou eu para desobedecer os mandamentos de Deus? Então, por amor a Deus. Então, eu me arrependo por amor a Deus. Outra condição, de todos os pecados, todos. E aí é que está o pulo do gato. Eu não posso ter uma contrição perfeita de um só pecado grave que eu cometi. Mas eu tenho que me arrepender de todos os pecados graves que eu cometi.
e também ter arrependimento de todos os pecados veniais voluntários. Não significa que eu agora vou prometer que não vou mais pecar venialmente, porque isso talvez seja muito difícil. A gente depois pode falar mais um pouco sobre o pecado venial. Eu já fiz uma live sobre isso, mas eu acho que é interessante a gente aprofundar a questão do pecado venial. Mas vamos fixar no pecado mortal. Então, digamos que eu tenha 3 pecados mortais, mas tem 2 que eu não estou nem aí, ou que eu acho que eu não preciso me arrepender, ou que eu acho que eu não tenho condição de sair dele, que não é tão simples. Então, existem situações que você não consegue sair do pecado mortal, mas você se arrepende muito de um. Tá, mas você não pode fazer a contrição perfeita porque você tem outros. Então tem que ser de todos os pecados mortais. Outra condição é que na contrição perfeita está inclusa, anote aí no seu caderninho, está incluso o desejo de confessar o mais rápido possível. Por que eu sou perdoado na confissão, na contrição perfeita? Porque eu me arrependo por amor a Deus de todos os pecados e eu faço uma promessa, ou eu tenho uma intenção firme de confessar o mais rápido possível. Então, se você não confessa, ou se você não tem a intenção de confessar, a contrição não é perfeita. Então veja que você não pode dispensar a confissão. Você tem que confessar. Ficou entendido isso? Se você não confessar, se você não tiver a intenção firme, verdadeira, sincera de confessar o mais rápido possível, você acaba não tendo a contrição perfeita. Logo, você não é arrependido, não é perdoado. Entendeu? Ficou claro isso? Entendeu a diferença entre contrição perfeita e imperfeita? Então, a contrição perfeita, ela provém do meu amor a Deus. A contrição imperfeita provém do temor de Deus. Padre, então a contrição imperfeita, ela não serve para nada? Serve. Ela serve para você confessar os seus pecados ao sacerdote e mesmo a sua contrição sendo imperfeita, tem um nomezinho que a gente dá a isso, chama-se atrição. Então, mesmo a sua confissão sendo imperfeita, você é absolvido validamente. Então, eu posso ir para o padre sem ter contrição imperfeita? Pode. Contanto que você... sem ter contrição perfeita? Pode. Contanto que você tenha uma contrição pelo menos imperfeita. Entendeu? Padre, eu estou aqui... Não é porque eu amo a Deus, ou porque... Muito pelo contrário. Eu gosto muito desse pecado, por mim eu nem deixava ele. Mas eu tenho medo de ir para o inferno. Então eu quero pedir perdão e vou me esforçar para não pecar mais. Então, essa promessa de se esforçar para não pecar mais está inclusa também nas condições da contrição perfeita. Tá ficando claro, gente? Tá ficando claro? Espero que tenha ficado bastante claro aqui para você. Então, por que isso é tão importante? Já falei. Porque você evita de morrer no pecado mortal. Você evita de morrer em pecado mortal. Mas existe uma outra razão que eu lhe falei até no início da live, que se eu soubesse sempre disso, talvez eu tivesse sofrido menos muitas vezes na minha vida e talvez até evitado alguns pecados. Eu falei para você que eu ia, nessa live de hoje, nesse ensinamento de hoje, eu ia até te ajudar a diminuir os seus pecados. Vamos lá. Não sei se você já passou por esta tentação, mas muita gente passa. Se você já passou, você coloca aqui nos comentários. Eu já estou em pecado mesmo, então vou pecar de novo. Já estou sujo, então agora eu vou bolar na lama. O Augusto
fez uma pergunta importante aqui. Padre, com a contrição perfeita, eu posso comungar? Não, não pode. Não pode. Porque está faltando ainda cumprir uma etapa da contrição perfeita, que é a confissão. Mas não é nem por isso. O catecismo vai ensinar que pela dignidade da própria Eucaristia, nós nunca nos aproximemos dela sem antes termos confessado os pecados mortais. Tá? Então, a falta de respeito à Eucaristia. E por um motivo oculto, que eu vou explicar para você agora. Embora a gente possa ter a firme esperança de alcançar a contrição perfeita, a única coisa que vai te dar a certeza absoluta do perdão de Deus é a confissão. Tá? Somente a confissão. Então você pode, inclusive, estar se enganando, achando que está fazendo contrição perfeita e não está. Então é por isso que você não pode comungar sem confissão, embora você tenha feito a contrição perfeita. Então, por respeito à Eucaristia e por segurança. Porque vai que você não cumpriu perfeitamente as condições da contrição perfeita. Entendeu? Por isso que você não pode. Mas vamos lá. Por que a contrição perfeita também ela evita pecados? Porque, digamos que hoje você cometeu um pecado grave e perdeu a graça santificante. Sem a graça santificante, você fica mais vulnerável às tentações. E você começa a cair você pode ser tentado a seguinte coisa, que não vem como uma frase, mas como um sentimento. Eu já estou em pecado mesmo. Ou eu vou me confessar sábado. Então, uma sutil tentação do demônio de fazer você pecar de novo, e mais uma vez, e mais outra vez, e mais outra vez, porque você já pecou mortalmente uma vez. Existe sim, gente, essa tentação. Talvez alguém nunca tenha sido tentado, mas essa tentação existe. E a gente, inclusive, seria bom você confessar. Pequei com a intenção de confessar. É um pecado que algumas pessoas não dizem, mas que seria interessante você dizer na confissão. Pequei com a intenção de confessar. É um agravante, que é bom que você diga, tá? Então, se você pratica a contrição perfeita, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Digamos que você percebeu e cometeu um pecado grave, sei lá, ontem à tarde, ou hoje pela manhã, não sei, não interessa. E aí você fica com aquela tristeza, aquela angústia, sabe, que não vai conseguir confessar até, sei lá, próximo mês, até a próxima semana. Então você pode ficar sofrendo isso por dias e dias. E ser tentado a pecar de novo. Mas se você faz uma oração e pede perdão a Deus, por amor a Deus, promete não pecar mais, faz essa intenção de confessar o mais rápido possível e aceita o perdão e misericórdia de Deus, você pode se sentir já perdoado. Você pode já crer que já está perdoado, mesmo antes da confissão. Então, aí você vai quebrar as pernas do Satanás de te tentar para pecar de novo. Então, aquela frasezinha que ele pode sussurrar, soprar no seu coração, peca de novo, desgraçado, tu já está na lama mesmo. Você diz, opa, não, eu caí, mas eu saí da lama. Eu não estou na lama, porque Jesus me perdoou. Então, sempre, 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 peça perdão a Deus, faça uma contrição perfeita e sinta-se perdoado. Entenda que isso inclui a confissão, o desejo de confessar o mais rápido possível. Mas você já vai para a confissão com essa certeza de que o amor de Deus se antecipa à absolvição do sacerdote. Ele vai antes, ele vai ao teu encontro. A misericórdia, diz Santo Agostinho, persegue o pecador. A misericórdia persegue o pecador. Deus vai ao encontro do pecador. Olha que bonito. Então Deus vai lá e te dá o perdão antes da confissão. Mas, repito, você precisa confessar. A
O desejo, a intenção e a promessa de confissão faz parte da contrição perfeita. E aí, te ajudei? Foi importante a live de hoje? Perguntinha, você já está inscrito na Semana da Formação da Consciência? Você está sabendo que eu vou fazer 3 aulas especiais do dia 30 ao dia 30 de agosto ao dia 3 de setembro, onde nós vamos explicar, nós vamos aprofundar esse tema de como nós chegarmos, como nós tomarmos as nossas decisões segundo a vontade de Deus. Então, é muito importante, vai ser um evento, vai ser fechado, ou seja, não vai ser aberto no YouTube para todo mundo ver. Para você participar, você precisa fazer a sua inscrição. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu e-mail, colocar o seu nome, colocar o seu e-mail e o seu WhatsApp, se você quiser. O seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp, se você quiser. E aí você vai receber um e-mail meu. Então, vai lá no teu e-mail, olha na caixa de spam, às vezes vai para a caixa de spam, vai ter um e-mail meu que eu vou mandar para você. Leia com atenção esse e-mail, que tem algumas instruções lá para você participar da semana. Tá ok? Então não deixe de fazer isso, isso aqui é muito importante. Para você participar, não vai ser para todo mundo, vai ser somente para as pessoas interessadas. Então como é que eu faço para fazer esse compromisso, para assumir esse compromisso? Eu preciso que você se inscreva. Ô padre, eu já fui inscrito naquela outra semana que o senhor falou dos escrúpulos, eu preciso me inscrever de novo? Precisa. Aí eu preciso que você se inscreva de novo. Tá? Então o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo ou na minha bio. O link vai estar também nos stories do Instagram, vai ter em vários lugares, vai estar o link de inscrição da Semana da Formação da Consciência. Tá ok? Quem já é inscrito aqui? Quem já se inscreveu? Já foi lá no e-mail? Já olhou? Já entrou no grupo do WhatsApp? Muito bem. Então, coloque aqui nos comentários. Não coloquei nos comentários, né? Essas lives, eu ia falar uma coisa que eu não posso falar agora. Porque a live não vai ficar disponível. Então, esse é um compromisso que eu peço para você, né? Que esteja aqui presente, assistindo a live ao vivo. Hoje à noite, às 8h40, nós teremos uma outra live. Nós estamos fazendo 2 projetos. Projeto 1115, que é essa live aqui da manhã, e o projeto C de Santos, que é às 8h40, 8h45 da noite, né, às 20h40, onde eu falo alguns empecilhos, algumas coisas que nos atrapalham nesse caminho de tomar as nossas decisões conforme a vontade de Deus. Tá bom? Então vamos agora rezar para receber a bênção. Quem quer a bênção de Deus? Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.